Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e hoje nós vamos trabalhar um assunto que é gerador de eletricidade. Gente, a eletricidade ela não é criada. Quando a gente fala gerador de eletricidade, você tem que tomar cuidado já com a palavra gerador, porque dá sentido de que nós estamos gerando eletricidade. Ele gera uma diferença de potencial. Isso sim, o gerador de eletricidade vai gerar uma diferença de potencial, proporcionando assim um movimento, fazendo com que os elétrons venham a se movimentar. Mas ele não produz eletricidade no sentido de produzir elétron, certo? Então você começa a pensar nisso. Ele transforma um tipo de energia em energia elétrica. Então você vai lembrar o seguinte, o gerador de eletricidade ele gera diferença de potencial. Como? Através da transformação de um tipo de energia em outro. Como nós estamos falando de gerador de eletricidade, ele está transformando qualquer tipo de energia em energia elétrica. Ok? Então o gerador de eletricidade é todo dispositivo capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. É todo dispositivo capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica, ok? Então se você pegar uma bateria, a pilha, ela transforma a energia química em energia elétrica. Você pega um gerador eletromecânico, que a gente diz isso, lá nas hidrelétricas, ele vai transformar energia mecânica em energia elétrica, ok? Todo dispositivo capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica é chamado de gerador elétrico, ok? Então até aí nós temos uma consideração. Os geradores elétricos eles podem ser tanto ideais quanto os reais. O que é um gerador ideal? O que é um gerador real? A gente precisa diferir um do outro. Para que a gente possa entender melhor isso, nós vamos pensar da seguinte maneira. Um gerador, ele vai ter toda a energia, um tipo de energia, que ele vai transformar em elétrica. Mas não existe, pela terceira lei da termodinâmica, a gente não consegue transformar toda a energia em um outro tipo. Uma parte, ela é dissipada. Quando a gente fala dissipada, vem à nossa mente que ela é destruída, mas não tem essa conotação. Dissipar significa transformar em algo que você não quer. Então, de toda a energia que nós temos, uma parte é transformada em elétrica, outra parte é dissipada, transforma em algo que você não quer. Somando essas duas te dá a energia total. Então, nós podemos pensar assim, que a energia total disponível nós vamos transformar uma parte em útil e a outra parte em energia dissipada. O que é essa energia dissipada? Em algo que você não quer. Pode ser aquecimento, pode ser ruído, alguma coisa que você não queira. Você queria transformar toda aquela energia em energia elétrica. Quando a gente fala de uma transformação de energia em certo tempo, transformação de energia em certo tempo, nós temos potência. Então, se nós dividíssemos aqui pelo tempo e aqui pelo tempo, tudo ocorre de maneira simultânea. Então, você tem uma potência total sendo uma potência útil mais uma potência dissipada. Pronto, então agora você já tem uma relação que a potência total é igual à potência útil, o que você vai conseguir transformar em energia elétrica, mais o que ela vai perder. Vamos pensar, quando a gente fala de potência, fica mais claro a questão do aquecimento, do efeito Joule e tudo mais. Então eu tenho uma quantidade de energia disponível
Uma parte eu vou transformar em útil, em elétrica, e a outra vai gerar um aquecimento interno. Eu não queria que aquecesse, mas aquece. Gera ruído, eu não queria que fizesse barulho, mas faz. Então eu transformei uma parte dessa energia em ruído, em aquecimento, que eu não queria que assim fizesse. Até aí tranquilo, nós entendemos que a potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Quando a gente fala de eletricidade, essa potência total, ela tem relação com a força eletromotriz do teu gerador. O que é a força eletromotriz? É toda a tensão que essa energia tem, tensão total, multiplicado, ou força eletromotriz, é toda essa força que essa tensão total, que essa energia total despende para se transformar em útil. Então eu tenho uma força eletromotriz, que é essa força que gerou esse trabalho para agregar energia. Olha o que eu estou falando. Força, trabalho, energia. Trabalho é a variação da energia. Tem essa relação com essa força eletromotriz. Então toda essa energia inicial determina uma força eletromotriz que nós representamos pela letra E. Isso aqui é uma FEM. O que é uma FEM? É uma força eletromotriz. E isso aqui vem de uma potência total, que é toda a energia disponível para se transformar em elétrica. Ter energia disponível para se transformar em elétrica não significa que toda ela se transforma em elétrica, ok? Então, toda energia disponível para se transformar em elétrica gera uma força eletromotriz. Ok até aqui? Se nós entendermos o que é uma força eletromotriz, eu posso brincar um pouco com essas potências. Por quê? Se nós olharmos para as nossas relações de potência, potência é U vezes I, potência é I ao quadrado vezes R, potência é U ao quadrado sobre R. São as três formas de calcular a potência. Se eu falo de potência total, eu tenho relação com a força eletromotriz porque veio de uma energia total. Força eletromotriz vezes corrente. Se eu falo de uma energia útil, é aquela diferença de potencial que é dada no terminal da bateria, o que a gente vai poder utilizar. Então é U vezes I, que era esse carinha aqui. E a dissipada, se nós pegarmos relação com a corrente, nós vamos ter uma resistência. Aqui eu coloquei um R minúsculo, mas é um R maiúsculo que é do resistor, lá das leis de Ohm. Eu vou colocar R minúsculo e vocês já vão entender por quê. Colocando em evidência o I, você vai concluir que E vezes I é igual a I, que multiplica U, aqui é I ao quadrado, né, professor? Obrigado, ainda bem que tu me corrigiu. Mais I vezes R. Certo? Então agora você vai poder cortar esse I daqui de fora com esse aqui. Ok? Conclusão. Nós chegamos nisso aqui, ó. E igual a U mais I vezes R. Ou seja, se você mudar esse aqui para cá, E menos I vezes R igual a U, ou U igual a E menos R vezes I. E essa aqui é a tão famosa equação do gerador. De onde vem a equação do gerador? Da relação da quantidade total de energia disponível para que possa se transformar em elétrica. A energia total é igual à energia que se transformou em elétrica mais o que se perdeu no caminho em algo que você não queria. Se eu dividir tudo pelo tempo, eu tenho a relação das potências. Essas aqui são as potências do teu gerador. A potência total corresponde à potência que se transformou em elétrica mais do que foi dissipado, transformado em algo que você não queria. Fiz a relação com a força eletromotriz. Força eletromotriz é a diferença de potencial, como se fosse assim, daquele trabalho, daquela energia total disponível.
Força eletromotriz multiplicado pela corrente é igual a U vezes I, que é o útil, mais o que você perdeu. Chegamos à nossa equação do gerador. Ok até aqui, gente? Se nós pensarmos nessa equação, essa equação é uma equação do primeiro grau. Se é uma equação do primeiro grau, nós podemos relacionar graficamente. Então nós vamos fazer o gráfico. O gráfico ou a curva do gerador. Então vamos brincar um pouquinho com isso, ó. A curva do teu gerador. Eu vou colocar assim, graficamente. Temos. Então, se nós vamos ter que graficamente, lembra da equação? U igual a E menos R vezes I. Nós vamos relacionar as variáveis U, que é tensão, e I, que é corrente. Ok? Então você vai ter U, tensão, e corrente. Aqui volt e aqui ampere. Então, se nós temos isso, nós vamos perceber o seguinte: professor, é uma equação do primeiro grau. Show, legal. Se ela é do primeiro grau, ela te dá uma reta. Agora pergunto, uma reta crescente ou decrescente? Quem está multiplicando I é o menos R. Menos R, ou seja, é o teu coeficiente angular. Ele é negativo, então ele é uma reta decrescente. Ok? Pronto. Este ponto aqui é quando a corrente é zero. Percebam, se a tua corrente for zero, U é igual a E menos R vezes zero. U é igual a E. Ou seja, a tua força eletromotriz é exatamente igual à tensão. Aqui eu considero um gerador ideal. Já vamos explicar isso aí. Agora, quando eu tenho esse ponto aqui, ó, esse ponto é o meu I máximo, ou chamado de ICC. Professor, o que é um ICC? É uma corrente de curto circuito. Ô professor, como é que chega nisso? Ó, é uma corrente máxima. Para isso, a tua tensão tem que ser zero. Para que tenhamos uma corrente de curto-circuito, U tem que ser zero. Se o meu U é zero, pensa aqui comigo. Zero igual a E menos R vezes I. R vezes I é igual a E. Lembrando que é um ICC. Ó. Portanto, a corrente de curto-circuito é tua força eletromotriz dividido pela tua resistência. Professor, você ainda não falou por que você usa o R minúsculo. Já te explico, meu querido. Entendido a tua corrente de curto-circuito, ela vai apresentar essa relação, que é a força eletromotriz, lá da energia total, dividido pelo Rzinho. Esse R, você lembra de onde veio? Isso aqui veio da potência dissipada. Dissipada por quem? Pelo próprio gerador. Ou seja, internamente, o gerador ele é construído com alguns materiais que oferecem resistência à passagem de elétrons. Então é uma resistência interna. Opa, legal, professor. O R minúsculo é chamado de resistência interna. Ok? Beleza. E agora você pode entender. Se eu considerar um caso ideal, idealizei isso, é que ele não vai dissipar nada. Ah, minha potência útil é igual à potência total. Portanto, o gerador ideal, vou apagar isso aqui e nós vamos pensar nisso. O gerador ideal é o que apresenta a resistência interna nula gerador ideal apresenta resistência interna nula, ok? E portanto, ele também
ele possui força eletromotriz igual a tensão, ou seja, E igual a U. A força eletromotriz é igual à tensão disponível no circuito. Certo, gente? Então aí nós já temos assim, todos os geradores que nós temos, eles são reais. Reais respeito àquela equação. O ideal, U igual a E. Então você vai ter que a força eletromotriz é igual a U. Isso aqui é idealizado, não é real. Real, nós precisamos usar a equação do gerador. Certo, gente? Para fecharmos esse assunto, nós vamos trabalhar depois a associação de geradores. Ok? Então, nós vamos, no próximo vídeo, trabalhar a associação de geradores. Resumo da aula de hoje. Gerador é todo dispositivo capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Ao fazer isso, se ele fizesse sem dissipar nada, ele era ideal, coisa que não existe. Tudo que ele tem de energia transformar em útil, ele é o ideal. Não existe. O real, uma parte dessa energia é dissipada. Então nós temos que potência, vou colocar aqui assim, ó, resumo. A potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada. Portanto, se nós temos isso, nós vamos ter que a força eletromotriz é igual a tensão mais R vezes I. E aí nós temos a equação do gerador. Equação do gerador. A equação do gerador vai dizer que U é igual a E menos R vezes I. E assim nós temos a curva do gerador, que é uma função de primeiro grau. Você vai descobrir a tua corrente de curto-circuito, que é força eletromotriz dividido pela resistência interna. É a máxima corrente que pode ter o teu circuito. Ok? Ou seja, nesse caso, toda a energia disponível no sistema terá que ser dissipada pelo próprio gerador, o que ele não foi produzido para fazer. O que vai gerar, assim, esse curto-circuito e tudo mais, que depois a gente vai estudar um pouquinho. Certo, gente? Então, dessa aula, a primeira parte é essa, a segunda é uma associação de geradores. Um abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.